Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua infinita bondade, Senhor, pelo privilégio que o Senhor sempre nos concede de cantarmos louvores ao teu nome, pelo privilégio que o Senhor sempre nos dá de te adorar, de nos reunirmos em tua presença, em teu nome, como teu povo, e ouvirmos a tua palavra, Senhor. É um privilégio para cada um de nós ter em nossa língua, em nosso idioma, essas palavras de vida e de vida eterna. É um privilégio para nós podermos ler a tua palavra, meditarmos nela e vivermos em função de todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, os quais foram registrados na tua palavra, Senhor. É um privilégio para nós. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos no nome do Senhor para aprendermos a respeito da tua palavra. Por isso, rogamos que o Senhor se faça presente, que o teu Espírito passeie no meio da tua igreja, que o teu Espírito venha tocar profundamente em nosso coração, nos quebrantando, nos transformando através da pregação da tua palavra. Toca no coração de cada um que está aqui nessa noite. Que cada um de nós, Senhor, venha se submeter à verdade registrada nas Escrituras Sagradas. Que possamos deixar de lado os nossos achismos, que possamos deixar de lado o nosso orgulho e que venhamos nos submeter à revelação da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de 1 Pedro, capítulo 5. Nós agora nos dirigimos para o último capítulo da carta de Pedro. E iremos aqui para as últimas instruções do apóstolo Pedro para aquela igreja. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim. Ainda está procurando ainda? Amém. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse de ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes.
Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém? Oremos. Senhor, mais uma vez, a Tua palavra, Senhor, foi lida, e a Tua palavra, pela Tua misericórdia e pela ação do Teu Espírito, será explicada nesse momento, será exposta. Então usa-me como instrumento em Tuas mãos, e abre o nosso coração, o coração dos nossos irmãos, para que possamos estarmos preparados para ouvir e receber a Tua palavra, para que os nossos corações venham ser transformados pelo Teu Espírito. Como um terreno é preparado para receber a semente, assim prepara o nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Que possamos sair daqui, deste lugar, com instruções guardadas em nosso coração, com o nosso coração preenchido pelas instruções aqui da Tua palavra. E não apenas isso, mas que quando sairmos daqui com esse coração cheio da Tua palavra, possamos praticá-la para viver uma vida que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, e desde já nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pedro aqui, como eu disse no início, está dando as suas últimas instruções a respeito da permanência firme na fé, a respeito de tudo aquilo que ele já vem falando desde o início da sua carta. Ele começa agora aqui a sua instrução final. Pedro está aqui dando a última instrução para os seus leitores. E é interessante que durante toda a carta ele apenas especificou um grupo uma única vez. Foi quando ele estava falando acerca do marido, da esposa e dos servos e dos mais velhos. Até então, Pedro estava vindo falando e instruindo a igreja de modo geral, com exceção dessa que eu acabei de falar. Mas agora aqui Pedro, ele passa a ser mais específico. E o alvo de Pedro agora não é a igreja no sentido de todos os irmãos, mas é a igreja no sentido de os líderes. A instrução de Pedro agora passa para os líderes. Eu não sei qual tradução da Bíblia você tem na sua mão. Na minha aqui, no versículo 1, ela vem presbítero. Em algumas traduções pode aparecer anciãos ou mais velhos. Mas o sentido aqui, quer seja ancião, quer seja presbítero, o sentido aqui são os pastores. Esse é o grupo para o qual Pedro está falando agora. Os pastores, os líderes. Por isso ele começa o versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós. Se nós lermos isso aqui apressadamente, nós vamos achar que Pedro está aqui começando uma outra sessão, começando um outro pensamento. Mas na verdade, Pedro está continuando aquilo que ele já vinha falando lá no capítulo 4. Então ele não começa aqui por acaso dizendo portanto. Esse portanto está ligando
aqui, tudo que ele vai falar agora, está ligando ao que ele já vinha falando antes. E o que era que ele estava falando antes? Olha só o final do capítulo 4. Ele diz que Deus, versículo 17, porque chegou a hora de começar a julgar, o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Portanto, versículo 1 do capítulo 5, presbíteros. Se havia chegado a hora de Deus julgar a casa dele, então os presbíteros têm que ficar alertas. Então os presbíteros, os pastores, precisam ter mais cuidado com o seu rebanho. Porque chegou a hora de Deus julgar a sua casa. Chegou a hora de Deus julgar, e ele começou a fazer isso de dentro para fora, como a gente falou na semana passada. E era por isso que eles estavam sofrendo, porque Deus havia começado um julgamento, e esse julgamento começou de dentro para fora. E se esse julgamento de Deus começou pela casa de Deus, então os pastores precisam estar atentos. Olha o que ele diz: presbíteros, suplico aos presbíteros que há entre vós. O mais interessante é que Pedro não faz essa súplica como alguém que está de fora. Ele se coloca dentro dessa situação. Ele disse: eu suplico aos presbíteros que estão entre vós. Quem? Eu, que sou o quê? Presbítero. Então Pedro está se incluindo nesse julgamento. Não apenas os presbíteros tinham que estar atentos, não apenas os outros presbíteros, mas ele, como presbítero que era também, precisava estar atento. Em outras palavras, ninguém estaria isento disso. Ninguém poderia se achar isento do julgamento de Deus. Por isso Pedro se inclui. Mas existe uma coisa mais interessante aqui. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção. Ele diz o seguinte: eu que sou presbítero com eles. E aí ele diz o que mais? Testemunha das aflições ou dos sofrimentos de Cristo. Amém? Agora preste atenção. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, onde Pedro estava? Quando Jesus estava lá, sofrendo, na cruz, pregado, quando ele disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse: Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aonde Pedro estava? Aonde Pedro estava? Ele estava longe. Ele estava negando. Então Pedro está dizendo: olha, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele está trazendo à tona aqui uma falha dele. Ele está trazendo à tona aqui algo que ele, na condição de presbítero, havia falhado. Quando ele deveria ter sido fiel naquela hora lá, ele não foi, ele negou, ele estava longe. Então ele foi testemunha de Jesus de uma maneira, como é que eu posso dizer? Uma maneira ruim. Porque ele não foi aquilo que ele deveria ser.
Ele não acompanhou de perto os sofrimentos de Cristo, ele contemplou de longe. Então é como se ele estivesse trazendo aqui à tona um erro dele, mas ao mesmo tempo dizendo o seguinte: olha, Deus é capaz de perdoar até o pior dos erros. Até o pior. Porque até eu, que fui testemunha, muito mal testemunha dos sofrimentos de Cristo, fui perdoado por Ele. Onde é que Pedro é perdoado por Jesus? Não. Também não. Evangelho de João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Eu, Pedro dizendo, pastor como vocês, que fui testemunha, uma mal testemunha, mas Ele me perdoou, e eu estou aqui juntamente com vocês, me colocando na mesma condição de vocês, como presbítero que sou, como pastor que sou, e dizendo para vocês, presbíteros, pastores, fiquem alertas, porque Deus começou o julgamento, e Ele começou pela casa dele. Portanto, presbíteros, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. E o que é pastorear? Vocês vão encontrar pelo menos 3 palavras diferentes na Escritura que querem dizer pastoreio, que querem dizer pastoreio não, que falam da função de pastor. Olha só, essas palavras, todas elas têm o mesmo sentido, são sinônimos: pastor, presbítero e bispo. E vocês ainda vão encontrar em Hebreus guia. Todas têm o mesmo sentido: pastor, presbítero e bispo. Todas elas são relativas a uma função específica que essa pessoa executa na igreja. Então, o que é pastorear o rebanho? Cuidar. A palavra bispo significa supervisor. Então, o que é pastorear? Supervisionar. O que é pastorear? Edificar. O que é pastorear? Exortar. O que é pastorear? Disciplinar. Isso é pastorear. Às vezes as pessoas não entendem isso. Elas não entendem, e quando a gente chama elas a atenção, porque elas estão ou cometendo, agindo de maneira errada, falando que não deve, ou até mesmo pensando coisas que não deveriam pensar, e a gente chama elas a atenção, elas ficam com raiva. Isso não é muito incomum. Não é muito incomum quando um pastor chama uma ovelha, por assim dizer, a atenção, e ela fica chateada, como se nós estivéssemos fazendo isso porque não gostamos de vocês. Amém? Não é isso, irmãos. Hebreus diz, no capítulo 13,
que Deus corrige a quem ama. Se a nossa função como presbíteros, como pastores, como líderes, é edificar, é cuidar, é disciplinar, é exortar, é amar, é supervisionar, é isso que a gente faz. Então, quando a gente vê que um irmão está pensando algo, crendo em algo que está diferente da Bíblia, o que vocês acham que a gente deve fazer? Ficar calado? Deixar como está? Se a gente fizesse isso, seria cuidado? Seria pastoreio? Não! Então, quando a gente corrige, quando a gente exorta, quando a gente disciplina, e disciplinar aqui, e exortar aqui, não tem nada a ver com brigar. Disciplinar e exortar tem a ver com trazer você de volta para a verdade, para o caminho. Caminho e verdade essa da qual você poderia estar se distanciando, se desviando. Então a gente diz, olha, isso aí que você está fazendo não está correto. Isso aí que você está crendo não é bíblico. Isso aí que você está falando não faz parte da vida do cristão. E nós aqui, presbíteros, líderes, pastores, Pedro está nos chamando a atenção a pastorear o rebanho. Não deixar que lobos devoradores devorem o rebanho. E quem seriam esses lobos devoradores? Não as falsas doutrinas em si, mas aqueles que apregoam a falsa doutrina. Eles seriam lobos devoradores. Falsos doutrinadores. Por isso que às vezes a gente diz, eu falo muito isso para a igreja aqui, eu digo, não escute pregação. Por que eu digo isso? Porque eu tenho medo de você sair da igreja? E por que eu falo isso? Para que você não seja influenciado por ensinamentos e doutrinas que são contrárias às Escrituras. O que a gente mais escuta em pregação de rádio e televisão? O que mais? O que mais? A gente está vivendo uma época tão difícil do Evangelho, que uma das coisas que a gente mais vê na televisão, quando a gente está vendo um líder religioso lá, a gente está vivendo um momento tão difícil que chega a ser quase que uma macumba gospel. O cara se veste de branco. Esses dias eu estava vendo um cara todo vestido de branco, parecia um pai de santo. E lá, eu vi um vídeo uma vez que o cara estava vestido tipo aquelas roupas de baiana. Ele estava vestido daquele jeito, todo de branco, com aquele chapéu que o pessoal do candomblé usa. E isso não era um terreiro de macumba, eu garanto para vocês. E ele estava com uma bandeja na mão, e nessa bandeja tinha fogo. E ele saiu rodando aqui do começo da igreja até a porta lá fora e colocou na calçada. Para mim aquilo é um despacho. Então a gente está vivendo períodos assim. A gente está vivendo períodos que a igreja precisa analisar o que ela está vendo e ouvindo. A igreja precisa comparar tudo que é pregado aqui em cima com as Escrituras.
Não é porque o pastor está falando que está correto. O que o pastor fala só está correto se a Bíblia confirmar. Provai, diz o Senhor. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele diz: julgai todas as coisas, retei o que é bom, e abstei-vos de toda forma de mal. Nós somos ensinados erroneamente a não julgar. Nós temos que julgar, mas como o próprio Jesus falou, julgar pela reta justiça. Mateus capítulo 7, versículo 1, quando ele diz lá, não julgueis. Ele não está dizendo para a gente não julgar de maneira alguma. O que ele está falando lá é de hipocrisia. De você julgar uma coisa, julgar alguém, e não estar vivendo uma vida reta. É disso que se trata lá, Mateus capítulo 7. Não é que a gente não possa julgar, porque se fosse isso, nós teríamos um problema sério com os outros textos que mandam a gente julgar. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz o seguinte: não tem ninguém entre vocês que possam julgar essa situação, Paulo falando. Vocês não sabiam que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabiam que vocês vão julgar os anjos? Se Jesus estivesse dizendo mesmo lá em capítulo 7 que a gente não deve julgar, nós teríamos problemas sérios, porque em outras partes da Bíblia manda a gente julgar. Então julguem. Julguem aquilo que está sendo pregado. Analisem. Verifiquem se a pregação está de acordo com as Escrituras. Ah, mas foi o meu pastor que falou. Não importa. Porque o pastor pode cometer erros. Ele é um homem falível como qualquer outro. Mas as Escrituras, essa não erra. Se um dia vocês perceberem que aquilo que eu estou pregando aqui está em desacordo com as Escrituras, tapem os ouvidos, porque ou eu enlouqueci ou eu caí da fé. Então, irmãos, o que nós fazemos, o nosso trabalho de pastoreio, é cuidar do rebanho, para que o rebanho não se perca, para que o rebanho não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos nos manter firmes no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, ele vai falar do Evangelho, ele diz o seguinte, versículos do 1 ao 3, ele diz: olha, porque eu recebi o que também vos entreguei, que Jesus foi entregue nas mãos lá dos judeus segundo as Escrituras, foi crucificado e morto segundo as Escrituras, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso é o Evangelho. E é esse cuidado que o pastor tem que ter com o rebanho. Por isso eu digo para todos vocês que eu nunca vou parar de corrigi-los quando for necessário, ainda que vocês fiquem chateados, porque essa é a minha função. É por isso, é para isso que eu estudo tanto. É para isso que eu leio tantos livros. Entrem no meu escritório, vocês vão ver pilhas de livro lá. E eu procuro ler o máximo que eu posso. Porque infelizmente não dá para ler tudo. Eu queria muito, mas não dá. Pelo menos ainda não.
E continuo. Porque é um trabalho árduo de leitura, de estudo, de assimilar, de tentar passar para vocês aquilo que as Escrituras estão dizendo e não aquilo que eu acho que ela diz. Amém? Então, versículo 2. Ele está falando aqui para os presbíteros, mas isso aqui é algo que, apesar dele estar falando para os presbíteros, serve para a igreja de uma maneira de um alerta para a igreja, com relação aos presbíteros, com relação aos pastores, com relação aos líderes. Olha só, olha o que ele diz, versículo 2: pastoreai um rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente. Não por obrigação, mas espontaneamente. O presbítero, ele não tem que cuidar do rebanho, não é porque não tem outra pessoa para cuidar. Ah, não tem ninguém, então eu vou. Se tivesse outro, eu passava a bola, mas não tem. Não deve ser uma obrigação. Quando eu estava estudando acerca do pastoreio, eu me deparei com um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, do John Piper. E esse livro, ele realmente é algo muito interessante, porque, olha só, quando a gente trabalha numa empresa, seja ela qual for, e a gente não gosta do nosso trabalho, por que a gente vai? Para quê? Porque a gente é obrigado, porque a gente tem que sustentar a família, a gente tem que pagar as contas. Não é verdade? Quando a gente tem um chefe ruim, quando o horário de trabalho não é bom, quando as condições de trabalho não são as melhores, quando o salário não é bom, a gente vai porque é o jeito, não tem outra opção. Se tivesse, a gente até pegaria. Mas o que o John Piper está falando é justamente isso. Nós, pastores, não somos profissionais. Então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que cuidar do rebanho, porque é obrigação. O que Pedro está dizendo é isso, olha, não façam por obrigação, mas o quê? Voluntariamente, espontaneamente. Por quê? Porque nós não somos profissionais. Nós somos vocacionados. É a nossa vocação. É aquilo para o qual nós nascemos. É aquilo para o qual Deus nos chamou. E o salário que eu recebo é apenas consequência. Não é por causa dele que eu trabalho. Não é por causa dele que eu sou pastor. Eu sou pastor porque Deus me chamou para ser pastor. Esse é o chamado de Deus para mim. O salário é consequência. Porque, irmãos, uma vez eu ouvi um pastor chamado Ed Renekiewicz dizendo o seguinte: qualquer pastor, escute isso, qualquer pastor que consegue desempenhar o seu trabalho de maneira, como é que eu posso dizer, satisfatória, vou repetir, qualquer pastor que consegue desempenhar o seu trabalho de maneira satisfatória, conseguiria fazer qualquer outra coisa lá fora, trabalhando menos e ganhando mais. E eu sou obrigado a concordar com ele. Porque um pastor não trabalha por causa do salário. Se fosse por causa do salário, não é. Porque a gente não é profissional. A gente não faz por obrigação, como Pedro está dizendo. A gente faz voluntariamente, espontaneamente. Por quê? Porque essa é, segundo o versículo 2 aí, segundo a vontade de Deus.
Repetindo o versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vocês, cuidando dele não por obrigação, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, nem por interesse em ganho ilícito. O que seria esse ganho ilícito? Não por lucro, desejo de lucro. Eu acredito que vocês já devem ter escutado alguém dizer o seguinte: rapaz, igreja dá dinheiro, eu vou botar uma igreja. Tem até um slogan, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. E ele está dizendo que o pastor, ele não deve pastorear por causa de ganho ilícito. Ele não deve pastorear pensando em lucro. Porque ele não foi chamado para isso. Ele não foi chamado para ser rico. Ele foi chamado para pastorear a igreja. E ele tem que ser honesto. Aliás, uma das características dos presbíteros, lá de 1 Timóteo capítulo 3, que ele vai dizer, os presbíteros têm que ser marido de uma só mulher, e ele vai dando aqueles detalhes, vocês lembram? Dessas características é que ele tem que ser honesto. Ele não diz com essas palavras, mas ele fala sobre isso. Honestidade. Então, o pastor não pode cuidar das ovelhas esperando ou por interesse de ganho ilícito, mas de boa vontade. Ele está falando aqui, essa boa vontade é o sentimento de alegria. Eu não pastoreio a igreja porque isso vai me dar lucro, eu pastoreio a igreja porque isso é algo que me dá alegria. Eu faço com boa vontade, eu faço com alegria, não porque eu vou ganhar. Esse é o sentido aí. E por último, ele diz, versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em outras palavras, o pastor não deve pastorear o rebanho por causa de poder. Por causa de poder. A gente está vivendo um período onde mais e mais igrejas têm se dividido, porque pessoas querem poder. Pessoas querem mandar. Nós temos aqui no nosso país, talvez seja a maior, se não uma das maiores igrejas evangélicas do nosso país. E eu nem preciso falar qual é. Ela tem um canal de TV e ela tem o Templo de Salomão. Você sabe qual é? Dentro dessa congregação saiu um homem. E ele saiu e montou uma outra igreja. De dentro dessa igreja que esse outro homem montou, saiu outro e montou a sua igreja. E tudo isso é uma briga por poder. Por poder. Porque eu quero mandar. E Pedro está dizendo uma coisa muito interessante. Olha só. Pastoreai o rebanho, no versículo 2, aí versículo 3. Não como dominadores dos que foram confiados. Deixa eu dizer uma coisa aqui. As ovelhas não pertencem ao pastor. As ovelhas pertencem a quem? A Jesus. Ele é o supremo pastor. Por isso que, quando eu falei aqui, que eu disse, olha, não escutem pregação de rádio, por isso que eu falei, olha, não é por medo de vocês saírem da igreja e irem para outra. Porque se vocês fizessem isso, eu não sou dono de vocês, vocês não me pertencem.
Nós estamos vivendo dias de que pessoas cada vez mais se acham donos de outras, líderes se acham donos das outras, que ninguém faz absolutamente nada sem consultar o líder. Outro dia eu fiquei sabendo de pessoas que elas nem sequer namoravam com alguém sem pedir a permissão do pastor. No sentido assim, olha, eu posso namorar com essa pessoa? E se a pessoa dissesse não, a pessoa não faria. Essa é uma decisão pessoal de cada pessoa. Eu não estou dizendo que você não possa pedir uma orientação. Você deve pedir orientação. Permissão não. Nós não pertencemos a pessoas, nós pertencemos a Jesus. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que alguém estava pedindo permissão para o líder, perguntando se ele podia ou não mudar de emprego. Onde a gente vai parar com essas maluquices? O pastor não deve pastorear com dominação, porque o rebanho não é dele, não pertence. Vocês estão entendendo isso? As ovelhas são de Jesus. O pastor está para dar uma orientação. E se a ovelha não quiser seguir a orientação, é com ela. Mas nós estamos vivendo dias difíceis no Evangelho, onde cada vez mais, vocês já ouviram assim, olha, se você sair daqui, eu vou tirar de você a minha cobertura espiritual. Já ouviram isso? Isso é uma maneira de dominar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus nos chamou para ser livres. Não para não estarmos presos a líderes. É engraçado isso que eu estou falando, porque outro dia eu conversando com um rapaz, e esse rapaz, ele defendia mais o líder dele do que a Jesus. Eu dizia, não, mas a Bíblia, Jesus falou assim. Ele disse, não, mas o meu líder disse isso. Então ele estava defendendo mais aquilo que o líder falava do que aquilo que Jesus havia falado. E isso não é raro, irmãos. Isso está cada vez mais comum. Pessoas ligadas, atreladas, presas a líderes que dominam, como ele está dizendo aqui. E Pedro está dizendo o seguinte, versículo 3, acompanhe de novo aí, olha. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você sabe para que o pastor foi chamado? Sabe para quê? Para servir. Jesus disse, aquele que quer ser o maior, esse sirva. O pastoreio não é um título. O pastoreio é uma função que a gente desempenha. Nós somos servos da igreja. Estamos aqui para servir a igreja. Estamos aqui para cuidar da igreja, para edificá-la, para exortá-la, para discipliná-la. Essa é a função do pastor. Função, não título. Eu fico muito triste quando a gente chama um pastor pelo nome
e ele diz, um exemplo: oi Pedro, e ele diz, Pedro não, pastor Pedro. Isso muito me entristece, porque parece que a pessoa faz questão do título, quando na verdade o pastoreio não é um título. O pastoreio é uma função. E desses dois versículos que a gente leu, versículo 2 e versículo 3, eu disse para vocês que aqui é uma instrução que Pedro está dando aos presbíteros, aos pastores, e é verdade, mas eu disse para vocês também que é um exemplo, um modelo que a igreja precisa observar. Se aqueles que estão servindo vocês como pastor, se eles têm sido dessa maneira aqui, se eles têm sido pessoas que trabalham por obrigação, se eles têm visado lucro, ou se eles têm sido dominadores, se eles têm sido pessoas assim, se nós, ou qualquer outro líder, ou qualquer outro pastor, tem servido por obrigação, tem servido por lucro, ou tem servido como dominador, está errado. Porque essa não é a nossa função. E nós temos que estar atentos como igreja, que tipo de pessoas estão nos guiando, que tipo de pessoa está nos liderando, que tipo de pessoa está nos pastoreando. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui para vocês é: analisem o meu trabalho, olhem para mim. Se eu estou servindo essa igreja por obrigação, se eu estou servindo essa igreja visando lucro, ou se eu estou agindo aqui como um dominador de vocês. Vocês têm todo o direito de analisar e de julgar. Julgar não segundo aquilo que vocês acham, mas segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, porque ela é a reta justiça. Amém? Amém. Não se submetam a líderes dominadores, não se submetam a líderes que visam o lucro. Pedro está falando para os pastores aqui, mas a igreja precisa estar atenta aos líderes que ela tem. Amém? Amém. Versículo 4, ele diz que ele terminou o versículo 3 dizendo que eles devem servir não como dominadores, mas servindo de exemplo, quando, versículo 4, o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Olha o que ele está dizendo aí. O pastor não deve servir por obrigação, o pastor não deve servir visando lucro, e o pastor não deve servir como dominador, dominando. E o que o pastor deve esperar? Ele deve esperar uma coroa na glória. Em outras palavras, a recompensa nem é aqui. A recompensa nem é aqui. A recompensa é na glória. Por isso que o pastor não deve visar lucro, porque a recompensa dele não é aqui. A recompensa dele é quando o supremo pastor, que é Jesus, vier buscar a sua igreja. Ele, pastor, receberá do supremo pastor a coroa da glória. Essa é a recompensa. Não é aqui. Eu já contei essa história, mas eu acho muito interessante ela e eu vou repeti-la. Eu acho que eu já contei ela 2 vezes. Sobre os missionários. O casal de missionários. 50 anos servindo como missionários num país onde matavam os missionários. 50 anos depois foram jubilados e receberam o direito de voltar para casa.
no barco que trazia eles de volta para o seu país de origem, eles vinham pensando: quando a gente voltar para casa, a igreja vai nos receber lá com uma festa. Eles vinham pensando isso. Terá balões, terá fogos, terá uma festança lá, porque afinal de contas foram 50 anos servindo como missionários. Quando eles chegam lá, o barco atraca no cais. Eles viram que havia uma festa preparada, havia uma banda, havia um cartaz, pessoas lá com bandeirinhas fazendo assim, e eles pensaram: olha, é uma festa para a gente. Quando eles conseguiram descer do barco, porque eles vinham viajando não de primeira classe, mas de terceira classe, e a terceira classe é a última que desembarca, então quando eles conseguiram descer, não tinha mais banda, não tinha mais bandeirinhas, não tinha mais ninguém, porque a festa não era para eles. O homem ficou muito chateado, eles voltaram para casa. Quando chegaram em casa, uma casa velha, depois de 50 anos, uma casa toda comida pelo tempo. Ele entrou em casa, muito chateado. E aí, com raiva, ele disse para a esposa: pergunte aí para o seu Deus, se é isso que Ele tem para nos dar depois de 50 anos de serviço prestado a Ele. Se é isso que Ele tem para nos dar quando a gente volta para casa. E aí ele saiu, bateu a porta e começou a andar pela cidade. Ele andou. E depois ele voltou para casa. Quando chegou em casa, ele encontrou a esposa mexendo alguma coisa na pia da cozinha. E ele perguntou: e aí? Perguntou para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar depois que a gente volta para casa? E ela disse: perguntei. E ele falou: e o que foi que Ele disse? E ela respondeu: Ele disse que ainda não voltamos para casa. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é uma coroa na glória. Por isso que o pastor não visa lucro. O pastor não faz por obrigação. E ele não domina sobre os seus. Ele espera uma recompensa vinda do Supremo Pastor, que é Jesus. Amém? Versículos 5. Do mesmo modo como os presbíteros trabalham, né? Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Da mesma maneira que os presbíteros precisam cuidar do rebanho, da mesma maneira que os presbíteros não têm que dominar sobre o rebanho precisa ser submetido aos presbíteros. Não por obrigação, mas por espontaneidade. O rebanho precisa ser humilde. E humilde a ponto de se submeter à liderança dos presbíteros, do pastor. Se esse pastor prega a palavra de Deus. Porque no momento que um pastor deixa de pregar a palavra, nenhum cristão deve se submeter a esse pastor. Porque na verdade ele deixou de ser pastor. Amém? Caminhando para o final, versículos 6 e 7. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Então nós devemos nos humilhar diante de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte. E esse exaltar aqui não é nos colocar acima dos outros, mas é que Ele, Deus, no tempo dEle e da maneira dEle, exaltará aqueles que se humilham.
Exaltar no sentido de colocar de pé. Porque a humilhação aqui tem o sentido de alguém que está de joelhos, rendido, humilhado. Então, quando ele está dizendo que Deus irá exaltar, ele está apenas dizendo que Deus irá tirar da condição de humilhado. Não para colocar ele acima de ninguém. Não para você estar no palco e os outros na plateia. Não é esse o sentido. O sentido é tirar você da condição de humilhação na hora que Ele quer. Esse é o sentido. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele no seu tempo vos exaltará. Amém? Versículo 7. E como é que a gente se humilha diante de Deus? O versículo 7 responde isso. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Como é que a gente se humilha sob a poderosa mão de Deus? Lançando sobre Ele todas as nossas expectativas, toda a nossa esperança depositada nele, todas as nossas angústias, toda a nossa ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Será que amanhã eu tenho o que comer? Será que amanhã eu tenho aonde morar? Será que amanhã eu tenho o que vestir? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Isso é se humilhar sob a poderosa mão de Deus. E partindo para o final, versículos 8 e 9 diz: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. O que ele está falando aqui desde o início, desde o capítulo 4, desde o início da primeira carta, do primeiro capítulo lá da carta de Pedro, é sobre sofrimentos. E o que ele está dizendo aqui é que o diabo usa desses sofrimentos para tentar fazer com que a gente caia na fé, para que a nossa fé seja enfraquecida e, portanto, ele possa nos tragar, devorar. Por isso a gente tem que estar firme e atento, para perceber as ciladas do inimigo, para não desfalecer na fé apesar das tribulações. Porque se a gente baixar a guarda, ele vem com tudo e nos devora. Por isso ele está falando, olha, tende bom ânimo e estais atentos. Na tradução de vocês tem o que aí? Sejam sóbrios e vigilantes, não é isso? Sóbrios e vigilantes, bom senso e atentos, porque o diabo anda procurando a quem possa tragar. Então, se a gente deixar se abater na nossa fé, por causa das tribulações que a gente sofre, o inimigo vem e nos devora. Por isso que temos que estar atentos, vigilantes contra as ciladas de Satanás. Versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amados, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos em tribulação, nós costumamos pensar que somos os únicos a sofrer. Nós costumamos pensar assim, só é eu que passo por isso. Por que só acontece comigo? E Pedro está mostrando para nós aqui que isso não é um privilégio só nosso. Que pessoas em toda parte do mundo sofrem por causa do nome de Jesus. Se nós analisarmos bem, nós aqui no Brasil nem sofremos por causa do nome de Jesus.
Recentemente saiu uma notícia aí, não sei se na Venezuela, eu acho que era na Venezuela, ou era na Bolívia, eu acho que era na Bolívia, que os cristãos estavam sendo presos, porque estavam professando, eles iam fazer uma lei, que dizia que se a pessoa fosse cristã, professasse a fé, iria ser preso. E nós achamos aqui que somos perseguidos? Aonde? Quando? Por quem? Então Pedro está escrevendo para eles aqui que estavam num contexto de perseguição, dizendo: olha, não vos desfaleça da fé, fiquem firmes. Porque perseguição e sofrimento igual a essa que vocês estão sofrendo, em todo lugar do mundo as pessoas estão passando. Não é só a gente que sofre. Não somos só nós que passamos por tribulações. Em todo lugar, pessoas sofrem por causa do Evangelho de Jesus. Recentemente, eu meio que tive uma experiência com relação a isso. Teve um período, uma semana, que foi muito atribulada, não com relação a mim, mas com relação à igreja. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu fiquei me perguntando, mas será que isso só acontece aqui? E aí eu comecei a me lembrar desse versículo que dizia: olha, fiquem firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E eu fiquei pensando, realmente, não é só a congregação aqui que passa essas tribulações. Não é só aqui que acontecem essas coisas. Em todo lugar acontece. E sabe, isso acalmou meu coração. Porque a gente não se sente sozinho na caminhada. A gente sabe que tem outros passando por isso também. Não é só a gente que perde um ente. Outros irmãos passam por isso. Então é isso que Pedro está dizendo para eles e consequentemente para nós. Outras pessoas também sofrem aquilo que a gente sofre. Lembrem-se disso. A perseguição, a tribulação e o sofrimento não é uma coisa inerente apenas a você. Outros irmãos também passam por essa situação. Amém? 3 lições bem rapidinhas aqui. De tudo isso que nós falamos, eu gostaria que nós pudéssemos ir para as nossas casas pensando nessas 3 coisas. A primeira é: devemos nos sujeitar aos líderes. Amém? Você concorda comigo? Mas devemos observar que tipo de líderes nós temos. Que tipo de líderes nós temos? Se eles são gananciosos, se eles fazem seu trabalho por obrigação, ou se eles são dominadores. Essa é a primeira lição que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui pensando nelas. Devemos nos submeter aos nossos líderes. Mas que tipo de líder nós temos? Segundo, cuidado com o diabo. O diabo não brinca. E se nós baixarmos a guarda 1 centímetro que seja, ele entra com tudo. E ele não entra para brincar. Ele entra para devorar, como o texto que a gente acabou de ler. E em terceiro e último lugar, nós não somos os únicos a sofrer. Pessoas em todo lugar desse planeta que professam a mesma fé que nós professamos também sofrem por causa do nome de Jesus. Pense nisso. Saia daqui com esse pensamento. E que Deus abençoe a todos.